pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. E hoje vamos trabalhar circuito elétrico, corrente elétrica, uso cotidiano da eletricidade. Então, uma aula bem interessante que vai nos despertar assim, para conhecermos logo como é o circuito, a corrente elétrica. E depois vamos tentar fazer alguma coisa na prática em outras aulas que vamos trabalhar também, tá certo? Então, vocês fiquem atentos. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. E vamos para mais uma aula de ciências. E lembrando a vocês que nossas aulas, elas estão na TV, né? Nós podemos assistir de várias formas. Então, podemos assistir na TV, baixando o aplicativo, não é, com o QR Code aí que Cleitinho vai colocar na telinha de vocês. Olha aí como já está rapidinho. Para quem tem celular Android ou iOS, baixa aí o aplicativo para que você possa interagir conosco em tempo hábil. Então, essa interação de vocês é muito importante porque nossas aulas, elas são preparadas pensando especialmente em vocês. E se vocês não puderem assistir em tempo hábil, assistir na TV, baixar o aplicativo ou não estar em casa, então nossas aulas também, pessoal, ficam aí disponíveis no YouTube. Então você vai lá no aplicativo Educa Recife, olha a playlist lá. Nessa playlist estão todas as aulas de todos os professores, de todas as disciplinas, e vocês podem rever essa aula e também vocês podem fazer algum comentário, que nós vamos estar lá também para responder a vocês, trocar experiência e chegar mais perto de vocês realmente, que é o nosso grande objetivo. Lembrando sempre que nós aqui não estamos sozinhas aqui. Eu estou hoje com a nossa querida Karen aí, olha, que vocês estão vendo, para fazer a nossa transmissão na linguagem de Libras. Então, para que nossos estudantes, eles possam ter mais acesso também às nossas aulas. Imaginem aí como é bom essa questão aí. Então, vocês fiquem atentos, já vão pegando lápis, caderno, anotando alguma dúvida que vocês têm, para que vocês possam tirar essa dúvida conosco e também registrar algum assunto importante que você achou de importância, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Também trazendo para vocês o Outubro Rosa, a importância do Outubro Rosa. Então, vou trazer aqui a professora Isabel Borges, que está comigo e já está atenta aí, para ela também dar as boas-vindas e falar um pouquinho sobre isso, não é, professora Isabel? Pois é, Cláudia. Sejam todos bem-vindos, né? Eu estou aqui ligadinha aqui no chat, pessoal. Fiquem aí bem à vontade para mandar perguntas para a professora Cláudia, para responder alguns tipos de questionamento. E em relação ao Outubro Rosa, o nosso alerta aqui, né, é que vocês também possam falar isso aí com os familiares, com as tias, as madrinhas, avós, as mães, as amigas aí da família de vocês, a respeito desse período, né? Outubro, um mês voltado a esse cuidado do corpo da mulher, principalmente no que diz respeito à mama. Então, primeiro é se conhecer, é se tocar, é descobrir se tem alguma coisa diferente, alguma coisa anormal. E aí, procurar, né, a questão aí do postinho de saúde, que lá vai ser sempre alguém que vai indicar vocês para um exame mais detalhado, mais minucioso. E a questão aí, vamos mudar essa estatística procurando rapidinho, né? A questão aí desse diagnóstico, ficar tranquilo se deu tudo bem, né? E para um tratamento bem especializado, se por acaso o resultado der positivo. Então, é um alerta para o mês de outubro, mas é um cuidado que nós mulheres precisamos ter o ano inteiro. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E nós vemos que o mês de outubro, ele é um mês de conscientização, realmente. Ah, eu só vou procurar no mês de outubro? Não, pessoal. Mas é um mês que conscientiza todas as mulheres, todas as pessoas a ter esse cuidado. Um alerta, então, para ficar mais perto do tratamento, do diagnóstico. Então, existem mais campanhas voltadas para essa questão, para que a gente possa diminuir a questão da mortalidade. As pessoas tenham mais acesso ao diagnóstico, mais acesso ao tratamento, aos exames. E quando nós dizemos que um toque ela pode salvar vidas, então é muito importante que nós possamos conhecer o nosso corpo, fazer o exame de toque, que é tão importante. E se você sentir alguma anomalia, você vai para um médico. Se você não sentir, você pode fazer também aquela sua consulta anual,
ir lá no médico especificamente e se ele achar alguma coisa, ele vai pedir os exames que vão detectar com antecedência. Então, quando nós vimos a questão, tecnologia avançou muito, avançou. Hoje nós temos exames que podem detectar precocemente e levar-nos à cura, fora os tratamentos hoje que cada dia está se modernizando. Então, quanto mais cedo nós descobrirmos, mais cedo também nós podemos ter a cura, tá certo, pessoal? Então, é o nosso grande recadinho aí para vocês, fiquem atentos aí. Então, vamos aí ao nosso conteúdo de circuitos elétricos. Mas o que é um circuito elétrico? Será que nós usamos isso na nossa residência? Será que temos isso nos nossos equipamentos eletrônicos na nossa residência? Então, vejam aí o que é que definimos um circuito elétrico. Então, é uma ligação, não é, de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, não é? E esses aí, interruptores, é feito também por meio de fios condutores, que são fios que vão formar um caminho fechado e vai produzir uma corrente elétrica. Então, esses fios e esses equipamentos aí, geradores, receptores interligados, eles vão fazer com que chegue a corrente elétrica. Então, esse circuito elétrico, normalmente, nós usamos na nossa residência e vários aparelhos que utilizamos diariamente, eles possuem esses circuitos elétricos. E para que ocorra esses circuitos elétricos, é necessário que tenha os fios condutores, que são fios que vão conduzir a eletricidade. Então, vejam aí como interessante. Então, no nosso dia a dia, nas nossas residências, no nosso cotidiano, nós temos circuitos elétricos que utilizamos e às vezes não sabemos nem que o nome é esse circuito elétrico. Mas aí, além desse circuito elétrico, dessa ligação, aí acontece a questão dos geradores que possuem, dos receptores que vão receber, dos resistores, né? E todos eles têm a sua importância no circuito elétrico. Cada um tem a sua importância aí. Então, vamos ver aqui onde é que eles são usados. Para a distribuição da energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Então, diariamente, essa distribuição elétrica ela é feita através do circuito elétrico. Para que o circuito elétrico aconteça, ele precisa também de vários dispositivos para formar toda a corrente elétrica e podermos utilizar na nossa residência. Então, nós temos aqui que o circuito elétrico, ele desempenha, pessoal, diversas funções. Então, ele não está ali na nossa residência por acaso. Ele tem a sua função específica. Então, ele elimina picos de corrente elétrica. Então, quando está em alto pico, existem dispositivos que eles vão controlar esse pico alto de corrente elétrica. Ele também pode aumentar a tensão elétrica de entrada ou até mesmo baixá-la. Então, eles têm também essa função. Transforma uma corrente alternada em uma corrente elétrica, então em uma corrente contínua, desculpem aí, essa corrente contínua é aquela em que os elétrons estão na mesma direção, em sentidos na mesma direção. A alternada não, já ocorre uma alternância. E também eles são responsáveis para aquecer algo. Então, esses dispositivos que estão utilizados nos circuitos elétricos, então esses dispositivos, eles não estão ali por acaso, eles têm a sua função. Então, eles têm a sua importância. Observe aí, alguns são usados para aquecer alguma coisa, outros vão controlar os picos de corrente, outros vão aumentar, outros vão equilibrar. Então, cada um tem a sua função para que também não ocorra um circuito elétrico, né? Então, eles têm alguma função aí. E aí eu trouxe para vocês esses elementos que podem existir nos circuitos elétricos. Observem aí os resistores, chaves ou interruptores, os fusíveis, os capacitores, os receptores. Então, esses itens aí citados são elementos que têm a sua importância nos circuitos elétricos. Às vezes nós dizemos um simples interruptor, ele tem a sua importância?
Tem, pessoal. Um fusível que está aí na imagem, ele tem a sua importância, ele exerce a sua importância nos circuitos elétricos, nos eletrônicos que nós recebemos na nossa residência. Os resistores são as resistências, as famosas resistências, elas têm a sua importância, os capacitores também. Então, vamos ver cada um deles e sua importância. Então, eles no circuito elétrico, nos eletrônicos que temos na nossa residência, eles têm, cada um tem a sua importância. Uma de aquecer, outra de interromper, outra de fortalecer a corrente elétrica, outra de armazenar a corrente elétrica, outra de receber também a corrente elétrica para que o objeto possa funcionar. Então, todos esses 5 objetos utilizados nos circuitos elétricos, eles têm a sua importância e a sua função para que realmente ocorra a passagem da corrente elétrica no circuito elétrico. Mas aí nós vamos ver os resistores. Ah, meu Deus, o que são resistores? Ele tem importância nos equipamentos? Sim, pessoal. Então, os resistores são dispositivos, vocês podem até ler aí comigo, são dispositivos usados para controlar a passagem da corrente elétrica em circuitos elétricos e converte energia elétrica em energia térmica. São as famosas resistências usadas nos chuveiros, olha, é usada em ferros de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores e etc. Então, se observarmos, nós utilizamos vários aparelhos elétricos que possuem os resistores, porque eles têm a capacidade, né, de transformar a energia elétrica em energia térmica, em aquecer. Então, o ferro, para você utilizar o ferro elétrico, né, ele vai precisar aquecer para você deixar a roupa bem passadinha. Então, ali está ocorrendo uma transformação de energia. Então, os resistores, eles têm essa função. Então, e esses resistores, às vezes, ocorre uma queima no aparelho que você está utilizando. Às vezes é quando a tensão está alta demais, então ele tem um dispositivo e aí acontece muito nos chuveiros elétricos, mas aí é só comprar o resistor, trocar lá e ele volta a funcionar. Então, observe aí que ele tem a sua importância, ele controla realmente a passagem da corrente elétrica, é sua importante função, né? Nos circuitos elétricos e converter essa energia elétrica em energia térmica. Então, ele tem essa importante função, né? Então, nos ferros de passar, em vários objetos diários, né, que utilizamos, é utilizado o resistor no circuito elétrico, ele tem essa função. E aqui nós temos chaves ou interruptores, né? Eles são dispositivos de segurança, eles servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica. Mesmo ele vindo em diferentes formatos, né, às vezes ele aparece de várias formas, todos os interruptores, eles exercem a mesma função, interromper a passagem da corrente elétrica ou então permitir a passagem da corrente elétrica. No exemplo aí, vocês têm aí essas chaves, né, aí que controlam, né? Você quer desligar, você vai trocar uma lâmpada na sua casa, então vai lá, desliga a chave ali para que você não leve o choque. Então, você está interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então, você está prevenindo também um choque elétrico naquele momento. E se você terminar, você retorna ali. Então, no momento que você vai testar a lâmpada e você vai usar o interruptor, ele já vai facilitar a passagem da corrente elétrica. Então, observe aí como é importante você, na sua residência, saber também onde fica a chave geral, né, de energia da sua residência, para que você possa, qualquer problema que aconteça, qualquer aquecimento, você saiba onde está, para poder desligar essa chave, porque desligou a chave, ela já vai impedir a passagem da corrente elétrica. Se você observar, ele realmente é um dispositivo de segurança. E também ele auxilia quando a gente quer que passe a corrente elétrica. Ele é muito importante, porque do mesmo jeito que ele facilita a passagem da corrente elétrica, em alguns casos de acidente, ele também consegue interromper o fluxo de corrente elétrica. Às vezes tem assim, a gente não sabe muito, a gente sabe que utiliza na nossa residência, mas ele tem a sua importância de segurança
essas chaves aí, ou interruptores, são muito importantes e é importante que a gente saiba também onde fica que tem a chave geral nas residências, nas nossas residências, porque uma emergência nós já sabemos o que fazer, tá certo? E aqui nós temos os fusíveis. Eles também são dispositivos de segurança, pessoal, protegem os circuitos elétricos contra danos que podem causar por uma sobrecarga de corrente elétrica. Então, onde é que é encontrado isso? Normalmente em residências, automóveis, em aparelhos eletrônicos. Normalmente eles ficam dentro do aparelho eletrônico. Então, quando acontece, normalmente som de carro, lâmpada de carro, normalmente às vezes ela queima, normalmente às vezes é só o fusível que queimou. Então, troca-se e a lâmpada volta a acender. Eu acho que você já passou por isso aí, quem tem automóvel aí. Então, vocês veem aí que ele é também de segurança. Ele tem a importância dele, olha. Ele é um dispositivo de segurança e ele protege, né, contra danos que podem ser causados por uma sobrecarga de corrente elétrica. Então, ele protege justamente quando ocorre uma sobrecarga de corrente elétrica. Quando ocorre essa sobrecarga, é quando se diz que ele faz com que aquele aparelho pare de funcionar. E normalmente causa danos à questão de uma sobrecarga de corrente elétrica. Então, ele funciona também, gente, no circuito elétrico, como um dispositivo de segurança. E observem na imagem aí, ele aparece de duas formas, né? Ele tem dois formatos, mas com o mesmo objetivo, a mesma função, não é? Então, ele funciona da mesma forma, ele tem a mesma função, realmente proteger contra uma sobrecarga de corrente elétrica no aparelho eletrônico que estiver. E aqui nós temos também os capacitores, também chamado de condensadores. Eles também são utilizados para armazenar carga elétrica em um circuito. Observem aí que a função deles já é diferente, né? Os capacitores ou condensadores, eles já armazenam essas cargas elétricas no circuito. Então, eles são parecidos com pequenas pilhas. E em que objetos nós podemos encontrar nas nossas residências esses capacitores ou condensadores? Olha, podemos encontrar nos ventiladores, né, nos televisores, nos flashes de máquinas fotográficas. Então, aí porque eles armazenam, a função dele realmente é armazenar as cargas elétricas nesse circuito. Então, observe que o nome dele, capacitador ou condensador. Parece uma pilhazinha, não é? Mas ele aparece também em outros eletrônicos. E a gente não vê porque ele está no interior do eletrônico, mas ele tem essa capacidade aí, gente, de armazenar essas cargas elétricas no circuito. E aqui nós temos os receptores. Pelo nome a gente já está entendendo, não é? Receptor. Dispositivos que vão transformar a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética, aí nesse liquidificador, não é? Então, a energia do movimento para triturar os alimentos. Então, ocorre realmente uma transformação de energia e aí o liquidificador, ele realmente é um receptor, porque ele está recebendo aí no circuito, nessa transformação de energia. Aí nós temos outro exemplo também, não é? O que difere? A gente viu que é um resistor, não é? Aquela resistência que a gente viu de ferro elétrico, chuveiro. Então, o que difere um receptor de um resistor é que ele transforma a energia elétrica exclusivamente em calor, diferente do receptor. O receptor, aquele que recebe aquela carga elétrica, aquela corrente elétrica no circuito, ele vai transformar de diversas formas. Então, como exemplo de receptor, a gente viu o liquidificador, televisores, computadores, lâmpadas, caixas de som, todos eles são exemplos de receptores, porque eles estão recebendo a corrente elétrica
e transformando em outras formas de energia, não é? Está havendo ali uma transformação, e cada transformação é diferente. Diferente do resistor, que só transforma em calor, como o aquecimento do chuveiro elétrico, né, da água. No ferro elétrico, o aquecimento do ferro para que as roupas possam ser passadas, né? Então, a transformação ali acontece com o resistor. Já o receptor, ele transforma a energia de acordo com o aparelho para que ele foi feito. Então, é diferente resistor de receptor. Aqui nós temos agora, encerramos o circuito elétrico, mas nós temos aí a importância da corrente elétrica. Para que o circuito possa acontecer, é necessário que ocorra a corrente elétrica. E o que é isso, a corrente elétrica? Então, a corrente elétrica já acontece, é o movimento de cargas elétricas, que são os elétrons que acontecem no interior de diferentes materiais em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Então, a corrente elétrica justamente é a movimentação de cargas elétricas que vão acontecer e, por isso, acontece o circuito elétrico, não é? Tem que haver a passagem da corrente elétrica. E essa capacidade de condução elétrica dos materiais vai depender, gente, diretamente da intensidade do potencial elétrico que ele é aplicado, bem como da sua natureza. Eu botei um exemplo ali, o filtro de linha. Ele serve para distribuir a corrente elétrica. Mas aí, ele tem a sua função também. Protege os aparelhos, elimina ruídos e garante que todos os aparelhos conectados aos plugs estejam protegidos contra curto-circuito. Então, o filtro de linha é um dispositivo também de segurança, porque ele impede, se acontecer qualquer coisa, ele impede que aconteça um curto-circuito, o filtro de linha. E se acontecer qualquer coisa, ele já protege aquele aparelho para que, se ocorrer uma corrente elétrica de alta intensidade, de alta tensão, ele já desliga e protege os aparelhos para que eles não sejam atingidos pelo aquele excesso de tensão elétrica. Então, é importante que a gente tenha em casa e até na televisão, às vezes você está assistindo e ocorre, não sei se já aconteceu com vocês, você está assistindo a televisão, liga o liquidificador, acontece essa interferência na televisão. Então, se você colocar a televisão com filtro de linha, esse barulho vai ser eliminado, esse ruído vai ser eliminado, porque vai proteger aí. Mas aí, para que ocorra a corrente elétrica, existem os materiais condutores e os materiais isolantes, que a gente vai poder trabalhar mais nas outras aulas com mais detalhes. Vou falar bem rapidinho. Os materiais condutores, eles são aqueles que facilmente são percorridos pela corrente elétrica. E os materiais isolantes é que eles oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. Observem nos fios, né? Quando você vai fazer a conexão, os fios, normalmente ele tem uma capa protetora de borracha e dentro tem aquela linhazinha de cobre. O cobre é um bom condutor de eletricidade, por isso que a maioria dos fios precisam do cobre para conduzir a eletricidade. E fora dele está a borracha, que é um isolante elétrico. Então, ele faz com que você possa pegar no fio sem levar o choque. Ao mesmo tempo, ele está isolando, fazendo isolamento. Ele não é um bom condutor de eletricidade, mas o cobre ele é um bom condutor de eletricidade. O melhor condutor de eletricidade hoje é a prata, mas como ela torna-se cara, não é? Aí, em segundo lugar, é o cobre e, em terceiro lugar, o ouro. Então, eles são bons condutores elétricos. E hoje, vocês veem que o cobre ele é muito utilizado. Quando você vai usar, eu botei na imagem aí uma borracha, que é isolante elétrico, uma chave de fenda mesmo, observem que ela tem essa parte aí, plástica, ou às vezes de borracha, e a outra parte de metal. Então, se você ver, tem dois exemplos, né? Um bom condutor e o outro isolante elétrico, justamente para ser utilizado em algum serviço que se vai fazer, né? Com a proteção. Mas aí nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da eletricidade nas nossas residências. Então, quando a gente analisa assim, se vocês pararem um pouquinho para analisar, vocês podem observar que a eletricidade hoje,
ela está praticamente em tudo que fazemos no nosso cotidiano, né? Como exemplo, eu mostrei para vocês o ventilador, nós utilizamos a eletricidade, aí nós vemos que existe o circuito elétrico, existem aqueles objetos, não é, que para que ele possa funcionar, a lâmpada. Então a lâmpada hoje, como ela já avançou, não é? Nós tínhamos a lâmpada comum, aí depois tínhamos a lâmpada, vários tipos de outra lâmpada, a fluorescente, e aí foi inovando. Hoje temos a lâmpada de LED, que é considerada uma que consome menos energia. Então, observe aí como avançou. Nós temos liquidificador nas nossas residências, geladeiras, alguns têm computador, o famoso secador de cabelo ou a prancha, né, que utiliza muito para dar aí no cabelo, o famoso celular, pessoal. Imaginem quando falta energia, a gente fica sem comunicação, né? A gente já fica sem internet, já fica achando ruim. Então a eletricidade no nosso dia a dia, ela está muito presente e faz parte do nosso cotidiano. E esses equipamentos elétricos, né, eles todos precisam de corrente elétrica, precisam de circuito elétrico para que eles possam funcionar. E nós vimos que o circuito elétrico, ele possui aqueles dispositivos de segurança e também dispositivos que vão auxiliar na transformação de energia. Então, vários equipamentos que utilizamos, eles são utilizados, mas ocorre realmente naquele momento uma transformação de energia e utilizamos diariamente no nosso dia a dia. Mas aqui, esses aparelhos que nós utilizamos, pessoal, quando eles estão ligados, eles consomem uma certa quantidade de energia, sendo que alguns consomem mais, outros menos. Mas, quando chega no final do mês, os resultados estão expressos na conta e que nós vamos pagar, né? O grande vilão que se diz hoje são os chuveiros elétricos, os ferros elétricos, os ar-condicionados também são grandes vilões de consumo de energia. Mas, pessoal, para a gente saber realmente essa questão aí de aparelho que consome mais, nós podemos trabalhar isso e ver alguns objetos eletrônicos que usamos no nosso cotidiano. Uns consomem mais, outros consomem menos, mas aí tem uma coisinha que eu vou dizer a vocês, já vou dar um alerta. Nós podemos observar já quanto gasta, quanto consome de energia cada aparelho que nós vamos comprar. E isso pode ser um assunto muito bom que a gente pode trabalhar. Não é isso, professora Isabel? Pois é, professora Cláudia. Eu estou aqui, né, mandando várias mensagens aqui para os alunos, falando sobre essa importância da eletricidade no nosso dia a dia, né? Que faz parte realmente da maioria das nossas atividades. Então, realmente faltar energia cada um que reclame diante da atividade que venha fazer. Então, eu já estou me despedindo de vocês e o alerta que eu tenho a dizer é: volta a assistir essa aula com mais atenção, que tem muita informação, principalmente para o dia a dia. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, essa aula, ela nos trouxe mais ou menos os circuitos que nós usamos nas nossas residências, nos objetos que utilizamos. A gente nem conhece como é que chega na nossa residência essa corrente elétrica, esse circuito, essa eletricidade, mas nos objetos que utilizamos, estão tudo ali lá presente, não é? Aquela questão da segurança na eletricidade. Então, eu alerto muito, pessoal, para quando a gente for utilizar a eletricidade nas nossas residências. Então, muito cuidado, nós vamos trabalhar isolantes, condutores de energia, condutores de eletricidade, isolantes elétricos. Então, vamos ver aqueles que conduzem bem a eletricidade. Então, aqueles cuidados que nós devemos ter diário. E vamos trabalhar mais a questão dos eletrônicos. E tem uns cálculos que a gente pode até utilizar de acordo com o eletrônico, quanto ele gasta mais, quanto vai gastar por mês naquele eletrônico, tá certo, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula. Agradeço a nossa querida Karen por nos acompanhar, a professora Isabel e toda a equipe aí, tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Eu espero vocês.